A batalha do santuário está prestes a chegar ao fim. Depois de muito sacrifício, Marin Diag, arriscando sua própria vida, ajuda seu pupilo Seiya a chegar até o salão do grande mestre no topo das 12 casas do Zodíaco. Pegasus finalmente confronta o mestre do santuário impostor. O grande inimigo invoca sua armadura e revela finalmente sua verdadeira identidade. É Saga, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Depressa, cavaleiros, a última chama do relógio de fogo está prestes a se apagar, juntamente com a vida de Saori Kido, a deusa Athena. A batalha final no santuário começa agora. Confira todos os detalhes em primeira mão do novo episódio do remake dos Cavaleiros do Zodíaco. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Saint Seiya episódio 10, o homem com duas faces. Nos escombros em Star Hill, o pico das estrelas, Mudiares se levanta. Em seguida, Aldebaran de Touro também se ergue da destruição causada por Saga, o responsável pela morte do verdadeiro grande mestre Xion. Os dois cavaleiros sobreviveram. Nesse momento, Mu ouve uma voz o chamando. Ela fala diretamente com seu cosmo. É Shaka de Virgem. Mu pergunta o que ele deseja. Shaka precisa de ajuda, pois acabou caindo em um nó distorcido do espaço-tempo. Mas Mu acredita que ele tem poder para retornar de qualquer lugar sem sua ajuda. Porém, Shaka só conseguiria fazê-lo se estivesse sozinho. No entanto, há um homem que gostaria de salvar. Mu compreende. Usará seus poderes para mandá-lo de volta à casa de Virgem. Shaka retorna ao seu templo com Ikki em seus braços e agradece a ajuda de Mu. O Cavaleiro de Virgem faz Fênix despertar. Ikki se surpreende que voltou, mas Shaka revela que ele precisa chegar imediatamente na sala do Grande Mestre. Não há muito tempo. Pegasus está lutando sozinho com o mestre do santuário. Ikki se preocupa com Seiya, mas sua armadura foi destruída. Contudo, Shaka explica que sua armadura possui poderes regenerativos que nem as armaduras de ouro possuem. Basta um punhado de cinzas para Fênix bater novamente as asas. Das cinzas, o corpo de Ikki é coberto em chamas e sai delas trajando sua armadura de Fênix, que renasceu novamente. Ikki quer saber o motivo de Shaka trazê-lo de volta e enviá-lo aos aposentos do Grande Mestre. Virgem conta que tem dúvidas. É a primeira vez que fica hesitante, e Fênix foi o responsável por plantar essa dúvida nele. É uma provação de Athena. Apenas eles, os Cavaleiros de Bronze, podem trilhar seu próprio caminho. Fênix agradece a vida que recebeu e fará bom uso dela. Mas antes de partir para ajudar Seiya, Virgem pede que ele espere. Pede que Fênix, se conseguir encurralar o Grande Mestre, o poupe. Shaka sabe que ele não é totalmente mau, pois seu verdadeiro eu é justo. Agora pede que Fênix parta. Seiya está impressionado que o mestre é o Cavaleiro de Gêmeos. Quer saber o que aconteceu com aquele mestre gentil que estava com ele. Saga acredita que Seiya não entenderia, nem precisa entender, pois perderá a vida agora. Outra dimensão! Pegasus é envolvido pela fenda dimensional, de onde não poderá mais sair. Vagará para outra dimensão para sempre. Mas inesperadamente Seiya cai no salão. Voltou para o mesmo lugar que estava. Ao se levantar, o Cavaleiro de Bronze percebe que Gêmeos está sofrendo novamente. Está no chão furioso por ter atrapalhado bem no momento que estava enviando Seiya para outra dimensão. Com os cabelos se tornando azuis por alguns instantes, ouve uma voz que ordena que pare. Deve parar de cometer tantos pecados. O tom dos cabelos está instável. Varia do azul para o cinza e vice-versa. É uma batalha interna dentro de Saga, que não deseja que Seiya seja morto até que salve a vida de Athena. Mas o tom cinza prevalece, e o maligno guerreiro não permitirá que atrapalhe mais. Sempre aparece nas horas mais importantes. Se não fosse por isso, já teria dominado a Terra há muito tempo. Ordena que ele desapareça. Mas se deseja tanto salvar a vida de Pegasus, não o eliminará. Irá privá-lo de seus 5 sentidos. O converterá em um cadáver vivo. Seiya não entende com quem o impostor está falando. Gêmeos destruirá os sentidos enfraquecidos de Pegasus. Primeiro o paladar. Depois, Gêmeos remove o tato, a audição, o olfato e a visão. Seiya é derrubado. Somente seu coração continua batendo. É apenas um morto-vivo. Logo, todas as chamas das 12 casas irão se apagar e a vida de Athena desaparecerá. Assim, seu poder irá dominar toda a Terra. Mas Gêmeos percebe que Pegasus se recusa a morrer e continua se retorcendo de dor. Acredita que será mais misericordioso se acabar com esse sofrimento. Ao se preparar para tomar a vida de Seiya, Saga sente o poderoso cosmo emanar dele. Por seus irmãos que lutaram ao seu lado até agora, pelos companheiros que o ajudaram até aqui e acima de tudo pela senhorita Saori, que confia e espera por ele para salvá-la. Seiya lutará. Saga não pode acreditar que isso seja possível. Mesmo após perder os 5
5 sentidos sente de Seiya um violento e poderoso cosmo. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Saga fica perplexo. É um cosmo gigantesco do mesmo nível de um Cavaleiro de Ouro. Seiya não pode ser derrotado naquele lugar. Se ele cair, quem salvará Saori? Pede que ela espere por ele. Pegasus se levantou. Saga não entende como ele ainda consegue ficar de pé mesmo sem os 5 sentidos. O poderoso cosmo de Seiya se eleva, formando a aura de Pégaso. Seiya revela a Saga que mesmo sem os sentidos, a chama de sua vida continua ardendo. Enquanto tiver essa vida, o seu cosmo se elevará sem limites e só se apagará quando morrer. Seiya abre seus olhos, explode seu cosmo e prepara-se para atacar. Meteoro de Pégaso! Saga chama de tolo, pois o meteoro não funcionará contra ele. Não importa o quanto eleve seu cosmo, não derrotará alguém que se movimenta na velocidade da luz. Entretanto, Seiya mostrará que é capaz. Saga fala que é inútil atacar, mesmo que lute até que seus braços caiam. De repente, um dos meteoros passa por Gêmeos em uma velocidade muito superior ao dos demais. Ele se espanta, sente que a velocidade dos meteoros está aumentando, passando rapidamente de Mach 1 para 10, Mach 35, Mach 120. Estão ficando cada vez mais rápidos. Saga percebe que continua aumentando. Ele para de bloquear os golpes e se vê obrigado a desviar. Os meteoros se tornam incontáveis feixes de luz. É a velocidade da luz. Saga continua se esquivando dos golpes de Seiya, mas finalmente é atingido e derrubado. O elmo de Gêmeos cai no solo. Não compreende como é possível Seiya lançar seus golpes na velocidade da luz. Gêmeos cai desacordado. Seiya conseguiu vencer o Cavaleiro de Ouro, mas agora, sem os sentidos, não consegue saber onde fica o Templo de Atena. Se pergunta como conseguirá encontrar o escudo de Atena para salvá-la. Logo, a última chama se apagará, mas Pégaso é envolvido pela luz dourada de Atena. Agora pode ver claramente a estátua de Atena. O cosmo de seu coração está lhe mostrando o caminho. Ainda pode salvar Atena. Seiya começa a avançar, mas ao se aproximar de Saga é golpeado. Ele não foi derrotado e acha tolice pensar que seria vencido com míseros golpes na velocidade da luz. Não poupará mais a vida de Seiya. Dessa vez irá acabar com ele. Mas Pégaso se esquiva e segura Gêmeos pelas costas. Pede que Pégaso dê sua força a ele só mais uma vez. Invoca seu cosmo por Atena. Turbilhão de Pégaso! Seiya e Saga são arremessados pelos céus, atravessando o teto do salão. Seiya sente que a última chama está prestes a se apagar. Se não derrotar Gêmeos agora, será o fim. Eles colidem no solo do salão do grande mestre. Seiya se pergunta se realmente o derrotou, mas Saga rapidamente se ergue. O ataque final de Seiya não funcionou. O Cavaleiro de Bronze o acha um homem incrível e forte demais. Já não tem mais forças para detê-lo. Saga se aproxima para tomar a vida de Seiya, mas o Cavaleiro de Ouro percebe que a face da justiça da máscara de Gêmeos está derramando lágrimas. Ikki continua avançando para o topo em socorro de Seiya. No caminho, vê alguém cair do céu, trajando a armadura de Capricórnio. Imagina que seja Shura, mas ao se aproximar, vê que é Shiryu. Pede que seu amigo aguente firme. Dragão desperta e se lembra que Shura se arrependeu de ter servido ao grande mestre e o protegeu com a armadura de ouro. Caso contrário, teria virado poeira com o último dragão. Shura o salvou. Ikki pergunta se Shiryu morreria mais uma vez por Atena. Se Fênix cuidar de seus ferimentos, ficará bem. Mas Seiya está lutando sozinho nos aposentos do grande mestre há pouco tempo. Shiryu sorri e pede que Ikki vá logo ajudar o Seiya. Promete que irá atrás deles assim que se recuperar. Ikki se despede de Shiryu e parte dizendo adeus. Shiryu conta com ele. A armadura de ouro sai de seu corpo e Shiryu cai. Na casa de Aquário, Ikki encontra Yoga, que ainda está vivo. Ele pede que siga em frente se a luta ainda não acabou. Fênix sente que conhecê-los foi um milagre, uma trama do destino para que eles pudessem trilhar esse árduo caminho por Atena. Yoga sorri, pois sente o mesmo. Ikki lhe diz adeus e continua em frente. Ele pede que ajude Seiya e cai. Fênix chega ao último templo, a Casa de Peixes. Com o Shun nos braços, sabe que sua luta foi dura, pois nunca gostou de lutar, mas se saiu muito bem. Shun abre seus olhos e chama por Ikki. Fica feliz ao ver seu irmão vivo, mas se desculpa por fazê-lo sentir como se estivesse no inferno. Mas Ikki diz que é ele quem deve pedir perdão por tentar tomar sua vida. Shun jamais pensou em Ikki como seu inimigo. Será sempre seu irmão mais velho. Fênix precisa ir. Shun pede que não se preocupe, pois logo estará bem atrás dele com Shiryu e Yoga. Fênix avança dando adeus a seus irmãos de sangue ardente. Compartilharam esta era juntos, unidos pelo destino. No salão do grande mestre, Gêmeos quer saber por que a máscara continua chorando. Se acha que ele não deveria dominar a Terra, mas para ele, os fortes devem governar o mundo e ele estará no comando. Crê que Zeus do céu, Poseidon dos oceanos
oceanos e Hades do mundo dos mortos sempre tentaram conquistar a Terra. E se alguém poderoso não governar o mundo, tem certeza que serão invadidos e destruídos. Uma garotinha mimada como Saori não pode defender o planeta. Somente ele será o grande salvador desta era. Portanto, enterrará quem se opor a ele. Não importa quem seja. Gêmeos ataca Pégaso. Chuta o corpo de Seiya. Não aguenta mais olhar para ele. Apagará a chama de sua vida, arrancando sua cabeça. Seiya não consegue mais evitar. Pede perdão a seus amigos e a Saori. Morra, Seiya! Mas alguém interfere no golpe de misericórdia. Gêmeos foi atingido por uma das penas de Fênix e ficou cravada no chão. Das chamas surge Ikki de Fênix. Meus amigos, que episódio espetacular. Tivemos cenas belíssimas como o renascer da armadura de Fênix e o despertar do Cosmo Supremo de Pégaso, além de várias cenas de ação muito bem feitas da batalha de Seiya contra a Saga. Não poupar esforços, até a trilha sonora ficou excelente desta vez. A dublagem está impecável, de arrepiar principalmente nos discursos de Seiya, e novamente mantendo o ar de novidade, sem perder a essência e a criatividade, se mantendo cada vez mais próximo ao mangá original, como nas cenas finais onde Ikki encontra e se despede de seus irmãos, inclusive de Shiryu com a armadura de Capricórnio. Momentos que eram exclusivos do mangá de Masami Kurumada. Simplesmente perfeito e emocionante. E você, o que achou? Me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da única continuação canônica da série clássica dos anos 80 dos Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension, que chega em sua última temporada no Japão. Confira os capítulos finais sempre em primeira mão com minha tradução exclusiva. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Ikki, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.